Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. O coração do mundo bate aqui. Muito bem, esse é o nosso Oriente-se hoje falando do medo da solidão na terceira idade. Estou muito bem acompanhado aqui, à minha esquerda, a primeira de lá para cá é a Denise. Bem-vinda, Denise, boa noite. Primeira vez com a gente aqui, não? Primeira vez. Primeira vez? Fica tranquilo, vai passar suave, viu? Eu já vi que não quero correr risco, eu já vi que o doutor Christian já não é a primeira vez, já esteve aqui no Oriente, né, Christian? Bem-vindo, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, né? A oportunidade de estar falando mais uma vez sobre envelhecimento, sobre o idoso. Outro dia eu estava numa celebração eucarística, a gente estava num dia de retiro e no final da celebração, né, o padre falou assim, sente-se aqui do meu lado. Eu falei, mas do seu lado, no altar? Ele falou, aqui do meu lado. Eu falei, mas aí não é os coroinhas? Ele falou, hoje você vai ser a coroinha. Eu falei, literalmente, né, padre? E aqui está a dona Valdomira, que gracinha. Bem-vinda, dona Valdomira. Obrigada. Essa simpatia, quantos anos, dona Valdomira? 73. 73? Isso. Comigo... Bem vividos. Bem vividos? Bem vividos. E que bom, já começou Graças bem. a Deus. A minha sogra mora comigo, né? Meu sogro já faleceu e ela mora conosco, comigo, com a minha esposa. Ela tem 83. A senhora tem 70 aí? E 3. Então, ela está 10 aninhos mais velha que a senhora. Mas... E está passeando. Se eu chegar lá, tá bom, né? E se eu chegar lá, vai estar ótimo, então. Também. Mas chega. Chega, né? Chega. Christian, vamos começar já assim, falando um pouquinho disso. Essa questão de... Primeiro, por que te atraiu a questão dos idosos, seja um geriatra? Então, na verdade, a questão da geriatria já começou a surgir durante a própria faculdade, que gerou esse interesse, participando de atividades ligando com o idoso. E aí, ao longo das escolhas que a gente vai fazendo na faculdade, a gente acabou tendo essa atenção mais voltada para o idoso, né? Você acabou despertando e confirmando. É meio vocação mesmo, né? Você vai descobrindo assim, né, por aqui mesmo, e vai gostando do assunto e vai avançando. Com certeza. E vivendo já também até a parte de residência de vocês, tem algo específico já na área ou não? Sim, na verdade já existe um programa de residência e especialização já direcionada para essa questão da geriatria. Então, isso acaba sendo um pouco mais recente, né? Mas de alguns anos para cá já tem especialização em geriatria. A gente passa por vários tipos de atendimento, seja no consultório, seja na casa do próprio paciente, em casa de repouso. A gente tem essa visão sobre os vários aspectos do envelhecimento, né? E aí nesse contato no dia a dia, no atendimento, que a gente vai se especializando e aprendendo a tratá-los, aprendendo com eles também. Eles devem te ter como um neto, né? Com certeza. E Denise, você trabalha na área com os idosos também, na psicologia? Sim, trabalho na área da neuropsicologia, que é na parte do Alzheimer, da memória. Que legal. Né, e na parte do atendimento, de psicoterapia e estudo também aí. Então, o envelhecimento. Focou aí no envelhecimento? Foquei no envelhecimento também. O que a gente precisa fazer para envelhecer bem, Denise? O envelhecimento é um processo, né? Então, para envelhecer bem, a gente tem que investir nisso a vida toda, né? Não adianta a gente querer investir nisso quando já está nessa fase da vida, né? Não que não adiante, adianta também, né? Mas para a gente envelhecer bem, a gente tem que buscar, né, saúde física, emocional, social ao longo de toda a vida. E, lógico, não é só uma responsabilidade individual. A gente buscar, né, saúde física, saúde emocional, saúde social, a gente também precisa do apoio da sociedade, né, do apoio do governo. Então, a sociedade também precisa ser boa para todas as idades, para que seja boa para o idoso, né, e para que possibilite um envelhecimento bom. Então, é uma responsabilidade individual, mas é uma responsabilidade social também. Tem muitos idosos que já são pessoas que sempre foram positivas, alegres. Isso a gente percebe que ajuda muito, né? Sim, sem dúvida. A predisposição, a alegria de viver, a curtição das coisas, o sabor que você tem pelas coisas. Isso ajuda muito a chegar bem nesse momento, né? Sem dúvida. São alguns traços de personalidade, né, favorecem estar bem nessa fase, né?
E tem algumas outras condições também que tem a ver com escolaridade, com educação, com acesso à saúde, que também possibilitam, né, você ter bom humor, né, ser mais positivo, né, ter vivências melhores, carregar vivências melhores, né, então... Você se arrisca também um pouquinho, né? Tem que trabalhar a parte psicológica dos pacientes também, né, Cris? Com certeza. O cuidado do paciente idoso envolve um cuidado que, na verdade, não é só biológico. A gente tem muita visão de que o médico trata do corpo do que é biológico, né? Mas com o envelhecimento, a gente vai percebendo que o paciente tem que ser visto como um todo. Então, se eu prescrevo um remédio para pressão, por exemplo, e ele não tem uma família que está perto dele para ajudar ele a tomar, às vezes ele não toma e isso pode levar ele a ter um infarto, por exemplo, não é? Então, a questão da família é importante, a questão, se ele não toma o remédio, por que ele não toma? Será que é porque ele está deprimido? Então, a parte psicológica a gente leva em consideração também, a gente identifica a depressão no idoso, que é uma coisa que não é tão incomum, a gente trata. Então, o idoso tem que ser visto como um todo, senão o tratamento dele não vai dar certo, né? Muitas vezes o idoso está tomando 10 medicações, uma medicação está sendo dada para tratar um efeito colateral da outra. Então, a gente começa a ver que se não for visto dessa forma, é impossível tratar o idoso de uma forma adequada. O idoso, ele se assemelha mesmo a uma criança, por exemplo, na fragilidade, na delicadeza, no trato com ele, a gente tem que ter um pouco de cuidado a mais. Isso é uma visão que é muito colocado na mídia, até quando a gente usa o termo creche do idoso, é um termo que a própria Sociedade Brasileira de Geriatria colocou uma ressalva nesse termo, por quê? Pelo medo de infantilizar o idoso, né? Porque o idoso já está numa situação que realmente ele vai tendo algumas necessidades, alguns deles vão tendo que, dependendo dos outros para fazer algumas atividades, e o próprio processo já é um processo que vai levar ele a ter algumas adaptações da parte psicológica e tudo, e ele ouvir ainda que é a creche do idoso, o idoso é uma criança, isso pode ter uma visão um pouco negativa do envelhecimento, né? De que ele não consegue mais fazer nada sozinho, então ele precisa de alguém como se fosse uma criança. Ele não é assim. Tem toda uma história de vida que levou ele até esse momento. Então ele não tem que ser tratado como uma criança. Que legal. Então é ponderado bastante a questão do respeito com a história dele, com a personalidade, com a experiência. Porque quando fala que é como se fosse uma criança, às vezes você deixa de considerar a opinião dele, por exemplo, diante das coisas. Não quero tomar um remédio. Não tem que querer, tem que tomar porque eu sei o que é certo para você. Mas ele tem o direito de escolher se quer tomar ou não, se ele quer fazer uma cirurgia ou não. Ele tem que ter essa autonomia. Espero que minha sogra não esteja ouvindo você agora. Dona Valdomira, o que é que te ajuda mais nessa fase? O que a senhora mais gosta? É o apoio da família, é o cuidado? O que te alegra mais nessa etapa? Bom, eu, graças a Deus, tenho uma família maravilhosa. E, assim, você falando assim da terceira idade, né? Quando eu me vi chegando nessa idade, ele veio um susto. Só que a gente tem que saber encarar para você poder enfrentar. Porque eu tenho apoio da família, muito embora eu moro sozinha, e eu levo uma vida normal, né? Eu trabalho bastante, eu costumo dizer que eu tenho a minha cabeça ocupada 24 horas por dia, porque você não pode parar. Então, quanto mais você faz, mais você se alegra, mais incentivo você tem a família sempre que dá apoio, porque, na realidade, tirando a base por mim, eu acho que o idoso, eu acho que um pouco da carência dele emocionalmente. Então, toda a palavra de carinho, um gesto de, sabe? Então, tudo isso faz bem para o ego da gente, entende? Então, eu vivo muito bem, acho que a própria vida me empurra para frente, me incentiva, eu não, sabe? Eu tenho alegria para tudo, tristeza a gente não tem. A senhora trabalha com o quê? Que a senhora falou que trabalha o dia inteiro. Bom, eu sou professora aposentada, mas eu costuro. Então, eu não paro, eu não sei ficar parada. Então, eu costuro bastante e eu costumo dizer também que, à noite, enquanto eu descanso, eu carrego pedra, porque eu faço crochê. Então, eu escuto a televisão, mas faço crochê.
Então eu não paro, eu não sei parar. Eu acho que é isso, que se a gente parar, não sei, você não pode parar. O que a senhora gosta mais de fazer? Ai, olha, eu gosto, no trabalho, você fala, eu gosto... das coisas que a senhora faz, o que a senhora gosta mais? No meu trabalho, eu adoro costurar, adoro as minhas máquinas, eu converso com as minhas máquinas, eu converso com as minhas costuras, eu adoro artesanato, eu sigo o artesanato daqui, eu gosto de tudo, sabe? Eu gosto de tudo, mas a gente não nega que lá, porque o morar sozinha... Você tem que se ocupar de alguma coisa. Você tem que se ocupar. Porque se você não se ocupar, porque nessa fase aí, o pior é a noite, porque é a noite, o silêncio da noite que assusta. Porque durante o dia, não, você trabalha, e eu que costuro. As pessoas vêm fazer encomendas e faz a senhora casa para fora? Telefone, é gente toda hora. Olha que beleza. Os vizinhos ali, a gente é como uma família. Sabe? Então, ali um está aí para acudir o outro, para ajudar. A minha sogra de vez em quando, um papinho. Minha sogra diz que quem tem um vizinho tem um parente. Mas, às vezes, o vizinho é melhor que um parente, né? Não é? Não é verdade? Exatamente. Os vizinhos ali, a gente é uma família, sabe? Uma família, a gente se dá muito bem, sempre, sabe? A gente se dá as mãos. Né? Agora, a diretora está soprando aqui, me contando um segredo, aí eu entendi por que a senhora é tão gatinha assim. Diz que foi Miss? Como é que é esse negócio? E esse ano é princesa? Em 2010, eu ganhei o concurso, Miss Terceira Idade 2010. Miss Terceira Idade? Miss Terceira Idade 2010. Aqui, não passei Campinas? o título ainda, talvez eu passe no fim do ano se tiver de novo. E há um mês atrás, mais ou menos, teve outro pela prefeitura e eu... Fiquei primeira princesa da terceira idade da cidade de Rafar. Uma cidade que eu amo de paixão, adoro a minha cidade. Qual é a cidade? Rafar. É aqui perto? É perto, pro lado de Piracicaba. Eu amo de paixão minha cidade. E teve que desfilar e tudo mais? Teve. Quando eu ganhei de Miss, éramos 8 finalistas. E eu ganhei. E eu ganhei. Mas é divino. É uma experiência única, uma emoção que não dá. Eu me sentia a Miss Brasil, a própria Miss Brasil. Porque e na realidade era um sonho desde menina, mocinha. Porque naquela época, quem ganhava de Miss Rafar, naquela época tinha Miss Rafar, tinha Miss Primavera, mas naquele tempo era vendido, ganhava quem mais vendia votos, né? Então, eu tinha muita vontade. Então, minha mãe falava, mas isso é para quem tem dinheiro. Então, quem mais vendia... E, às vezes, quando chegava na hora que ia ter a última apuração, ali na hora que ia ter o baile, a coração e tudo, algum pai via que faltava, então ele cobria para a filha ganhar. E eu não comprei voto, eu ganhei. E aí, quando a senhora viu o concurso, agora falou, eu vou participar? Foi assim? Ou te convidaram? Como é que foi? Não, esse segundo... Esse último agora. Não, esse último, eu ia desfilar como Miss Terceira Idade. Mas como tinham poucas candidatas, então a moça que organizou pediu que eu entrasse como candidata, eu entrei. Aí, foi assim. Papou agora princesa. Foi tudo de última hora. E agora, princesa, agora vou colecionar faixa, né? Não é bom? É ótimo. É muito bom pra gente isso, a essa né? altura, eu não tenho faixa até hoje. Quem sabe você na terceira idade também, o Miss. Então, você vai concorrer lá a Mister. Mister, isso? Isso, a Mister. Você pode ser Mister também lá na minha cidade, está convidado.